Oi pessoal, eu estou aqui no SAJU, que é o Serviço de Assessoria Jurídica Universitária da URGS, e esse grupo ele trabalha muito com a questão do acesso à justiça de quem não tem condições para acessar esses serviços jurídicos. E eles trabalham muito então com os universitários e os advogados, fazem essa intermediação e trabalham muito com o protagonismo universitário, que é o acesso dos estudantes então à justiça para poder desenvolver essas questões dos direitos. Eu estou aqui então com a Perla, com a Viviane e com o Samuel, e eu vou querer então perguntar um pouco para vocês que são do grupo 9, né, que trabalha mais com a parte da criança. Como é que é o trabalho do SAJU e de vocês nessa questão dos direitos das crianças e o acesso à justiça dessas pessoas que não têm condição? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, então. Bom, nós somos do G9. Nosso trabalho, assim, o SAJU como um todo, ele defende muito os direitos humanos e o acesso à justiça, principalmente e o seu público-alvo é pessoas que são hipossuficientes na parte financeira, né? E o G9, ele é o grupo das famílias e do direito da criança e adolescente também, né? Então a gente alterou recentemente o nome, Direitos das Famílias, até para que seja mais plural, né? Que abraça a todas as formas de amor, todas as formas de família. E na parte da criança, assim, a gente sempre prima pela proteção integral mesmo, né? A gente tenta, da última forma, ir para a justiça, né? Se a gente puder sentar, conversar, ver o que tá melhor para ti, será que tu não pode dar um pouquinho mais de atenção ali, ajudar no transporte. E isso é muito interessante, muito importante, porque às vezes as coisas no judiciário são muito burocratizadas, né? Tem muita demora. Às vezes para citar alguém numa ação de alimentos a gente demora muito tempo. E eu acho que isso também é uma coisa muito interessante que a gente tenta priorizar bastante. E junto com esse protagonismo que a gente falou, dos estudantes que não se formaram ainda já tem uma noção imensa do que é a justiça, de como efetivar direitos, e muito interessante. Complementando as colegas, então, eu acho que não só o nosso grupo, eu acho que o SAJU em si ele preza por uma visão bem humanista. Em que pese a gente tenha uma atuação mais judicial mesmo, que é o que abrange o nosso grupo. Eu sou um membro recente do grupo, mas o que eu já percebi nos nossos atendimentos é que a gente está tentando defender o direito da criança, por exemplo, no caso específico, e como a Vivi falou, muitas vezes é muito burocrático acessar a justiça não, mas ir ao judiciário para garantir um direito. Enquanto a ação anda e muitas vezes a efetivação desse direito pode demorar muito tempo. Então eu acho que essa forma do SAJU atuar, que eu acho que isso que difere um pouco da Defensoria Pública, que seria um órgão, por exemplo, que poderia ser análogo a nós, de prezar pela conciliação e tentar resolver as demandas de uma maneira que a gente possa garantir o direito da criança de uma forma mais rápida e ao mesmo tempo não gerar um conflito naquele núcleo familiar que geralmente quando a demanda chega aqui é porque há um conflito e é um pai ou uma mãe, ou enfim, dois pais, duas mães, todas as formas de família que forem, mas tem uma criança ali que está dependendo dessa atuação. Então eu acho que tentar efetivar o direito dela de uma forma mais célere é o fundamental, sem gerar uma quebra nesse núcleo, que afinal não é só a parte financeira, tem toda uma parte além disso, que é o suporte emocional que a família prevê para a criança. Bom pessoal, então como eu vi pela atuação de vocês prezam muito por uma visão diferente da sociedade, né, do que a gente está acostumado a ver. Por exemplo, a questão da família, né? Vocês me disseram que família, a concepção hoje é muito diferente, ou deveria ser diferente do que ela é vista por algumas pessoas ou já no passado, né, digamos assim, seja duas mães ou dois pais. E então, baseado nisso, eu queria saber como é que vocês veem, com toda a bagagem de vocês de estudo dos direitos humanos, como é que vocês veem a importância de se tratar da criança,
que às vezes nós sabemos que ela é muitas vezes escanteada ou tem seus direitos negados, principalmente porque o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já diz nos seus primeiros artigos que os direitos da criança são os mesmos direitos da pessoa humana. Tá. Eu acho que assim, quando a gente fala de criança, a gente está falando do ser, na minha concepção, pelo menos, mais vulnerável que tem na nossa sociedade. Então, essa atuação, ela tem que ser muito ampla, assim, ela tem que visar muitos aspectos, porque a gente... É muito fácil falar em direitos humanos, só que é um termo muito amplo. Então, no caso da criança, por exemplo, a gente está falando de interesses dos pais, da família, enfim, de todo o núcleo, que às vezes se sobrepõe ao direito da criança. O próprio mundo jurídico em si, muitas vezes, não prevê isso, não prevê ouvir a criança e, inclusive, saber o que ela pensa sobre isso. Isso a gente vê no direito com muita frequência. É uma concepção que tem mudado bastante, mas ainda assim ela é bem forte. Então eu acho que esse é o principal foco que a gente tem que pensar, de ver a vulnerabilidade dela e utilizar as ferramentas que a gente tem para efetivar as garantias constitucionais, os direitos que ela possui, mas sempre priorizando o bem-estar dela, porque ela é vulnerável e não o núcleo ao seu redor. Às vezes, quando a gente garante assim, um espaço de fala até para a mamãe, para o pai, a gente também consegue mexer na estrutura, né? No caso, a criança ela precisa de dignidade, de afeto, de amor, da estrutura do pai, da mãe, dos dois pais, das duas mães perto, né? Com amor, com afeto. E às vezes quando a gente consegue quebrar esse gelo, que às vezes as pessoas adultas, né, impõem isso, a gente consegue também trazer mais qualidade para a vida dessa criança, né? Então, de alguma forma, no direito das famílias, a gente consegue interferir também numa melhor dignidade para a criança, né? Que às vezes está no meio de uma briga, e muitas vezes a gente já conseguiu fazer essa reaproximação, né? É bem difícil, mas a gente já conseguiu aqui, né? Antes de judicializar alguma coisa. E sempre primando pelo protagonismo estudantil também, né? E pelos direitos humanos e sempre seguindo essas lutas, né? Complementando o que os colegas falaram, às vezes tu não tem como saber, a criança é pequena, os pais estão se divorciando, não tem como tu saber quais as necessidades, porque ela não tem esse espaço de fala. E às vezes um tá uma briga com o outro e fica, não, mas eu não vou pagar tanto, eu não quero entrar com tanto. E daí é muito importante a gente sentar, olhar, analisar, manter o diálogo um com o outro e ver o que realmente é necessário para essa criança, para, exatamente como a Jéssica falou, manter a dignidade. Porque às vezes esse ambiente de separação não é mais propício para o ambiente dela, para o crescimento. E daí a gente tenta muito prezar o diálogo e sempre analisar o que vai ser melhor para essa criança. E muitas vezes a gente já não precisou judicializar muitas demandas e saiu aqui com bons resultados, né, de reaproximação, de conversa, de diálogo. A gente vive num tempo que é tão difícil, né, das pessoas se ouvirem, né, de darem espaço para falar e para se ouvir. E a gente consegue proporcionar em alguns casos particulares, assim, né, porque tem que perceber muito, né, se é possível. A gente consegue, é bem efetivo isso, assim, essa escuta. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida, né, e falar, assim, ter um espaço para conversar e aí a gente consegue desfazer alguns nós, né. Essa discussão entre o grupo todo é boa porque ela agrega a bagagem que cada um tem, e por mais que a pessoa esteja no primeiro semestre, seja um advogado atuante, sei lá, 5 anos, experiências de vida são diferentes em diversas pessoas, então eu acho que à medida que a gente consegue unir tudo isso, agrega muito. E a questão do protagonismo estudantil no grupo é essencial, assim. Eu vejo que, por mais que há funções que são privativas do advogado, e aí o estudante não pode fazer, mas eles
são muito abertos à nossa atuação assim, bem integrada mesmo. E para o estudante, como eu e vários outros que tem no grupo, acho que é um conhecimento de vida inexplicável. Assim, a vivência do grupo com as pessoas, eu acho que a gente consegue levar para a sociedade profissionais muito melhores tendo essa experiência prévia aqui.